Estou aqui com o desafio de responder as perguntas que todo dia as pessoas me enviam. E eu já estou aqui com a pergunta de hoje, que é uma pergunta muito legal enviada pela Natália. Quero ler para vocês. A Natália manda assim: os homens das cavernas existiram antes ou depois de Adão e Eva? Eu já ouvi falar que eles existiram na mesma época, só que Adão e Eva viviam no paraíso e não na terra, e que esses homens viviam na terra. Como aconteceu na verdade? O paraíso era na terra e os homens das cavernas? Bem, responder uma pergunta dessa em poucos minutos não é fácil, mas eu quero deixar com você aqui, Natália, e todo mundo que assiste, um verso muito importante da palavra de Deus, que é Gênesis 1, 27, que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A Bíblia não menciona a palavra homem das cavernas. A Bíblia nos mostra que desde o início, o homem e a mulher já vieram evoluídos. A Bíblia não nos fala de uma evolução, a Bíblia nos fala de criação. A Bíblia nos fala de um Deus que colocou um homem e uma mulher nesse mundo, e que esse homem e essa mulher já vieram ao mundo com as capacidades e com os poderes e com as habilidades que eu e você temos hoje. Não existe essa história de que era um girino que caiu na água, que virou uma lagartixa, virou um macaco, que virou nossos parentes. Não é essa a pregação bíblica. Eu estou aqui a grosso modo falando mais ou menos o que se diz que aconteceu em bilhões de anos de evolução lá no evolucionismo, mas não é. Então, alguém vai dizer assim: e essa história do homem das cavernas? Bem, a única margem que dá para pensar nesses homens das cavernas, a Bíblia nos fala de um período onde houve o dilúvio, uma grande inundação que cobriu toda a terra, e depois dessa inundação só sobraram 8 pessoas, né? Noé, sua esposa e seus filhos e noras. E essas pessoas deram origem ao restante da raça humana, e que então, logo depois do dilúvio, os seres humanos regrediram. E muitos moravam então em cavernas, não tinham objetos de metal, houve uma regressão da civilização, não havia escrita. Então por isso, esses seres humanos moravam em cavernas, mas o próprio nome já diz, olha que incoerência, olha, homem das cavernas. Se é homem das cavernas, não é aqueles seres que aparecem desenhados lá. Muitas vezes, gente, aquilo que a ciência chama de prova, não tem nada de prova. Eles acham um dente, ou então um crânio, lá numa floresta, lá numa caverna, lá na África, e dizem assim: prova do homem das cavernas. Não tem nada de prova do homem das cavernas, não. Isso não prova absolutamente nada. Não tem nada provado. O que tem provado? Que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que nós vivemos períodos na caminhada como homens, como eu estou falando aqui depois do dilúvio, onde a humanidade teve uma regressão muito grande. Isso aconteceu, por exemplo, na Europa, logo depois da peste negra. Isso aconteceu logo depois que o nazismo quase varreu e destruiu toda a Europa. Depois de grandes eventos assim, a humanidade regride. Então aí as pessoas dizem: ah, é o homem das cavernas. Não é homem das cavernas. Eu, Lucinho, não acredito nisso. Eu acredito que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, e que os seres humanos vieram caminhando, não houve evolução. O que houve foi um avanço da tecnologia, mas o ser humano, como ele era lá no passado, ele é hoje. Tanto é que lá no passado o homem escondeu de Deus, e hoje continua escondendo do Senhor. Eu creio que eu e você somos criados à imagem e semelhança do Senhor. O paraíso aqui na terra, o jardim do Éden aqui na terra, e esse jardim hoje, esse paraíso, é essa nova Jerusalém para a qual eu e você que temos Jesus estamos caminhando. O homem das cavernas, infelizmente, é aquele que decide viver sem Deus, é aquele que decide viver como os primatas, é aquele que decide não amar a Cristo e não servi-lo como seu Senhor. Eu quero deixar com você a oportunidade de me mandar uma pergunta para eu responder, como respondi a da Natália aqui. Estou dando a minha opinião e sempre deixo muito aberto para qualquer um concordar ou discordar, mas eu tento fazer isso sempre à luz da palavra de Deus. Para isso, preciso do seu vídeo ou do seu e-mail. Então manda para mim agora, nesse momento, não espera depois. Manda para loucos@redesuper.com.br e eu já quero responder
depressa.